Olha, lá no livro de Daniel tem uma visão, e não é qualquer visão. É uma das mais misteriosas e, sinceramente, mais poderosas de todas. Pensa numa jornada por um sonho que atravessou séculos, falando de impérios que parecem monstros, de um poder sem limites e de um julgamento divino que muda o jogo completamente. Vamos mergulhar fundo para tentar entender essa visão. E é aqui que tudo começa. Imagina só a cena. Um mar imenso, totalmente caótico, sendo castigado pelos quatro ventos do céu. É uma imagem de pura desordem, sabe? O cenário perfeito para que algo gigantesco e ao mesmo tempo aterrorizante comece a surgir lá do fundo. E é justamente dessa confusão toda que elas aparecem. As quatro bestas do mar. Elas são o coração, o centro de toda essa visão assustadora. A primeira criatura que aparece é uma mistura de força e agilidade, um leão, só que com asas de águia. Muitos associam essa imagem à Babilônia. Mas aí a coisa fica estranha. De repente, as asas são arrancadas, o leão é obrigado a ficar de pé como um ser humano e ganha um coração de homem. É impressionante, uma criatura super poderosa que de uma hora para outra se torna humana, vulnerável. Quase um reflexo da história do próprio rei Nabucodonosor, né? Logo depois vem um urso. Esse seria o Império Medo-Persa. E ele é meio torto, sabe? Levantado só de um lado, o que talvez simbolize a força maior dos persas sobre os medos. E o mais sinistro, ele tem 3 costelas na boca, talvez representando nações que ele conquistou. E aí vem uma ordem: levanta-te, devora muita carne. É a imagem da força bruta, sem refinamento nenhum, pura voracidade. A terceira besta é um leopardo. Mas que leopardo? Não é um animal qualquer. Representando o Império Grego de Alexandre o Grande, ele tem 4 asas de ave nas costas. Isso mostra a velocidade absurda com que Alexandre conquistou o mundo. E as 4 cabeças? Bem, isso aponta para o que aconteceu depois da morte dele. O império foi dividido entre seus 4 generais. O domínio foi dado a ele, sem dúvida. E então, a coisa fica séria de verdade. A visão fica sombria, a quarta besta é tão, mas tão horrível que o próprio Daniel não consegue achar um animal para comparar. Ele só diz que ela era terrível, pavorosa e extremamente forte. É um poder tão diferente, tão esmagador, que muitos historiadores e teólogos a identificam com o Império Romano. Algo completamente novo e assustador. A característica principal dessa besta é a destruição completa. Aniquilação total. Ela tem dentes de ferro, devora tudo, faz em pedaços e o que sobra ela pisa. Mas o detalhe mais curioso, o que realmente chama a atenção, são os chifres. Primeiro são 10. Depois surge um chifre pequeno, do nada, e ele derruba 3 dos originais. E esse chifre pequeno tem olhos de homem e uma boca. Uma boca que fala coisas arrogantes. Isso deixa tudo ainda mais tenso. Bem no momento em que o caos na Terra parece ter chegado ao seu auge, quando não dá para imaginar nada pior, a cena muda. Completamente. A visão de Daniel é transportada daquela destruição toda para outro lugar. Mas para onde? Saímos do caos e entramos na mais perfeita ordem. Somos levados para uma corte celestial, um lugar onde o julgamento divino está para acontecer. E no centro de toda essa majestade está o Ancião de Dias. É um título para Deus que passa uma ideia de sabedoria, de autoridade eterna, sabe? O trono dele é feito de chamas de fogo e milhões o servem. Todo aquele caos das bestas simplesmente some, dando lugar à ordem absoluta da justiça. O tribunal se assenta, os livros são abertos. O julgamento vai começar. E o veredito sai. Por causa daquelas palavras arrogantes do chifre pequeno, a quarta besta é totalmente destruída. O corpo dela é jogado no fogo. Já as outras bestas, elas perdem o domínio, mas a vida delas continua por mais um tempo. A justiça aqui é final, é decisiva, principalmente contra aquele poder que era o mais opressor de todos. Dá pra imaginar como Daniel ficou, né? Ele fica completamente perturbado com o que viu. A força daquela visão abala ele profundamente. Então ele vai até um dos seres celestiais que estavam ali na corte e basicamente implora por uma explicação. Ele quer saber o que significa tudo aquilo que está por trás daqueles símbolos tão assustadores. E aí o anjo revela o ponto central do mistério. Aquelas 4 bestas gigantes, elas não são monstros de verdade, são símbolos. Símbolos poderosos que representam 4 reis, ou melhor, 4 reinos que surgiriam na Terra. Mas a grande dúvida de Daniel, o que realmente o incomodava, era a criatura mais terrível. A explicação geral não foi suficiente para ele.
Ele precisava saber a verdade sobre a quarta besta, aquela que era tão diferente de todas as outras. E a interpretação que o anjo dá confirma exatamente o que Daniel temia. Esse quarto reino seria uma potência mundial como nunca se viu antes, totalmente diferente de qualquer outro império, com uma capacidade de devorar, esmagar e dominar o mundo todo. Então, o anjo começa a detalhar a profecia sobre aquele chifre pequeno e arrogante. A história é a seguinte: 10 reis vão surgir desse império. Depois deles, vai aparecer um outro rei, um rei diferente, que vai tomar o poder e subjugar 3 dos primeiros. Esse rei vai falar abertamente contra o Altíssimo, vai perseguir os santos e vai tentar mudar até as leis e os tempos sagrados. Mas, e esse é um grande mas, o reinado dele tem um tempo limitado para acabar. Depois de toda essa história sobre um poder tirânico ilimitado, a visão mostra a solução definitiva, a resolução final de tudo, um reino que é eterno. A mensagem aqui é bem direta, né? O tribunal celestial é quem dá a palavra final. O poder daquele reino opressor vai ser tirado dele, vai ser consumido e destruído para sempre. Não importa o quão absoluto ele pareça, o fim dele já está decidido. E é aí, no ponto mais alto da visão, que uma nova figura entra em cena. Chegando com as nuvens do céu, aparece alguém que é descrito como o Filho do Homem. Ele é levado até a presença do Ancião de Dias. E esse título, Filho do Homem, é muito importante, porque, diferente das bestas que são, bestas desumanas, ele representa uma figura de autoridade perfeita, ao mesmo tempo divina e humana, e é ele quem recebe todo o poder que as bestas tinham roubado. E o reino que ele recebe, nossa, é completamente diferente de tudo que a gente viu antes. É um reino eterno que não pode ser destruído e que é universal. Não é só mais um império na linha de sucessão, sabe? É o reino final, aquele que vai governar sobre todos os outros. É a resposta definitiva para todo aquele caos que as bestas representavam. E a gente termina voltando para Daniel. Mesmo depois de ter a explicação, de ter a promessa de um reino eterno, o peso de tudo que ele viu é enorme. Ele continua muito perturbado. E isso só mostra o quão séria era aquela visão. Ele não entendeu tudo, não mesmo, mas guardou tudo aquilo no coração. E no fim, essa visão deixa uma pergunta no ar. Se os grandes impérios do mundo, por mais poderosos que pareçam, são no fundo apenas bestas que vêm e vão, o que essa perspectiva tão antiga nos diz sobre onde está o poder de verdade? Onde reside o poder que dura para sempre? É uma questão que fica para a gente pensar.